Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Isso aí. Hoje a gente vai mergulhar num tema que eu adoro, Aham. o poder da imaginação. É fascinante, né? É. E a gente, para esse mergulho profundo, juntou trechos de livros e até um guia de estudo para entender como a imaginação Olha só. pode influenciar e até criar a nossa realidade. Interessante. E sabe o que é mais legal? O quê? O material que a gente separou afirma que a realidade objetiva, Aham. ou seja, tudo o que a gente vê e experimenta Sim. é produto da imaginação humana. Caramba! Tipo, a gente é o artista da nossa própria vida, Mas... criando a nossa própria obra de arte. E os textos exploram bastante essa capacidade da mente humana de criar a sua própria realidade. É, Não só pensar positivo, sabe? É Ah. entender como a nossa percepção molda o mundo ao nosso redor. Sabe uma coisa que me deixou curiosa? O quê? Uma técnica chamada lembrar quando. É como se você, sei lá, viajasse no tempo e se lembrasse da sua ação ideal, Uhum. como se ela já tivesse acontecido. Sei. Por exemplo, você quer comprar um carro novo. Aham. Aí você diz, eu me lembro quando comprei meu carro novo, sentindo a emoção da conquista, Entendi. mesmo que ele ainda não esteja na sua garagem. Que legal! É. Essa técnica é interessante porque ela trabalha com a ideia de mudar o seu estado mental. É. Você sai do estado de querer e entra no estado de já ter. Isso. E te coloca em sintonia com a vibração daquilo que você deseja. É como se você estivesse, sei lá, enganando a sua mente, né? É tipo isso. Fazendo ela acreditar que o desejo já se realizou. Faz sentido. E isso abre caminho para ele se manifestar na realidade. Exatamente. É como plantar uma semente no solo fértil da sua mente. Uhum. E essa semente, nutrida pela sua intenção e emoção, vai germinar e dar frutos. E falando em estado mental, Sim. os textos também falam da importância da afirmação eu sou. Em vez de dizer eu quero ser rico, você declara eu sou rico, assumindo a identidade daquilo que você quer manifestar. A ideia é se colocar no presente, vibrar na frequência da abundância. Aham. Sentir a riqueza como se ela já fizesse parte da sua realidade. Legal. É como se você estivesse enviando um sinal claro para o universo. Sim. Essa é a minha realidade e eu estou pronta para recebê-la. E tem uma parte que me deixou de boca aberta, sabia? Uau. A conexão entre a imaginação e o divino. Os textos sugerem que a imaginação seria a expressão de Deus dentro de nós. Nossa! A força criadora que nos permite manifestar os nossos sonhos. É uma perspectiva que convida a gente a repensar a nossa relação com o divino, né? Total. Em vez de ver Deus como uma figura distante, a gente reconhece a sua presença dentro de nós. Verdade? É a nossa capacidade de criar, de transformar, de dar vida aos nossos sonhos. E tem uma história nos textos que ilustra bem essa ideia. Qual? A história de um homem que construiu uma fortuna visualizando um terreno vazio e imaginando a mansão que ele queria construir ali. Que não. Ele meio que lembrou quando o terreno era vazio, como se a mansão já existisse. Caramba. E adivinha? Ele conseguiu. Materializou a riqueza que ele tanto desejava. Uau! Essa história é um exemplo poderoso de como a imaginação precede a manifestação. É. O homem primeiro criou a imagem da mansão na sua mente. Sim. E essa imagem serviu como um molde para a realidade se moldar. Incrível, né? É como se ele tivesse desenhado o projeto da sua vida e o universo se encarregou de construir a obra. Exatamente. E tem um conceito que eu achei super intrigante. Qual? A causalidade como reunião de estados mentais. É como se a gente atraísse as experiências que estão alinhadas com os nossos pensamentos, emoções e crenças. Se você acredita que o mundo é um lugar abundante, você tende a atrair mais abundância para a sua vida. Faz sentido. É a lei da atração e ação, né? A gente funciona como um ímã, Isso. atraindo as experiências que vibram na mesma frequência que a gente. Se a gente está vibrando em medo, a gente atrai mais situações que nos causam medo. Verdade. Mas se a gente vibra em amor, a gente atrai mais amor para nossa vida. Então o segredo é cuidar dos nossos pensamentos e emoções, né? Cultivar uma mentalidade positiva, Yes. focada naquilo que a gente quer manifestar. E confiar que o universo vai conspirar a nosso favor. Exatamente. É. É como se a gente estivesse sintonizando nossa mente com a estação de rádio da felicidade, da prosperidade, do amor. Que legal. E quanto mais a gente ouve essa música, mais a gente dança no ritmo da vida que a gente deseja. Adorei essa analogia. Mas e quando a gente se depara com obstáculos, Sim. com situações que nos tiram do eixo? Os textos também falam sobre isso. Sim. Os textos enfatizam a importância de não alimentar os problemas. É.
de não dar energia para aquilo que a gente não quer que cresça. Entendi. É como se a gente tivesse uma horta e, em vez de regar as flores, a gente ficasse dando água para as ervas daninhas. Faz sentido. Ou seja, a gente precisa aprender a direcionar a nossa energia para aquilo que a gente quer que floresça, né? Isso. Cultivar a gratidão pelas coisas boas que já existem na nossa vida e usar a imaginação para criar a realidade que a gente deseja. Exatamente. É como ser um jardineiro da nossa própria vida, cuidando do nosso jardim interior com carinho, atenção, intenção. E você, o que achou dessa primeira parte do nosso mergulho no poder da imaginação? Eu tô adorando. Já está se sentindo mais empoderado para criar a vida que você deseja. Com certeza. É incrível perceber a força que a gente tem dentro de nós, a capacidade de moldar a nossa realidade através da nossa mente. E a gente ainda vai se aprofundar mais nesse tema, É verdade. explorando outras técnicas e insights poderosos. Ah? Mas por enquanto, que tal a gente fazer uma pausa para você digerir tudo isso? Boa ideia. A gente volta já com mais dicas para turbinar a sua imaginação. Combinado. E aí, voltando ao nosso mergulho no poder da imaginação. A gente estava falando sobre como a nossa mente funciona como um imã, atraindo as experiências que vibram na mesma frequência que a gente. Isso me fez pensar em como a gente, muitas vezes, alimenta pensamentos e emoções negativas sem perceber. Verdade. E isso acaba atraindo mais situações desafiadoras para a nossa vida. É como se a gente estivesse criando a nossa própria tempestade. É verdade. É como se a gente tivesse um controle remoto da nossa realidade. Mas muitas vezes a gente deixa ele cair no chão e pisa em cima sem querer. A gente acaba sintonizando a nossa mente na frequência do medo, da escassez, da falta, e isso se reflete no mundo ao nosso redor. Mas então, como a gente faz para assumir o controle desse controle remoto? Como a gente muda de canal e sintoniza na frequência daquilo que a gente realmente quer? Os textos exploram várias técnicas, ferramentas para isso. Uma delas é a técnica do lembrar quando, que a gente já mencionou. É como se a gente enganasse a nossa mente, fazendo ela acreditar que o desejo já se realizou. Eu confesso que ainda estou tentando entender como essa técnica funciona na prática. Você poderia dar um exemplo? Claro! Imagina que você está se sentindo inseguro em relação a uma apresentação que você tem que fazer. Em vez de focar no medo e na insegurança, você pode usar a técnica do lembrar quando. Se imaginar no futuro, depois da apresentação, recebendo elogios, se sentindo confiante, você diria para si mesmo: eu me lembro quando fiz aquela apresentação incrível, todo mundo me elogiou. Entendi. É como se a gente estivesse acessando uma linha do tempo alternativa onde o nosso desejo já se realizou. E essa energia do futuro se conecta com o presente, abrindo caminho para que ele se manifeste na realidade. Exatamente. E quanto mais a gente se conecta com essa energia, mais a gente fortalece a nossa fé, a nossa certeza de que o nosso desejo vai se realizar. Falando em fé, os textos também enfatizam a importância da persistência, né? Não adianta só imaginar uma vez e cruzar os braços esperando que tudo caia do céu. Com certeza. A persistência é o que mantém a nossa energia focada no nosso objetivo. É como se a gente estivesse escalando uma montanha, sabe? Sei. A gente pode até encontrar obstáculos, desafios no caminho. Mas se a gente continuar subindo, passo a passo, a gente vai chegar no topo. E como a gente faz para manter essa chama acesa, essa motivação, mesmo quando as coisas ficam difíceis? Uma dica importante é celebrar as pequenas vitórias. Cada passo que a gente dá em direção ao nosso objetivo é motivo de comemoração. Isso nos ajuda a manter o entusiasmo, a energia vibrante. Entendi. Outra coisa que me chamou a atenção nos textos foi a ênfase na importância de evitar o foco nos problemas. É como se a gente estivesse dando munição para o inimigo, alimentando a energia negativa que a gente quer combater. Exatamente. Se você quer ter sucesso em qualquer área da vida, você precisa focar na sua estratégia, na sua força, na sua vitória. E no caso da manifestação, a sua estratégia é a imaginação, a sua força é a fé, e a sua vitória é a realização do seu desejo. Então o segredo é manter a mente focada na solução, naquilo que a gente quer criar, e não nos obstáculos que podem surgir no caminho. Isso mesmo. É como se a gente tivesse um GPS interno que nos guia na direção certa. Se a gente ficar olhando para o lado, a gente pode se distrair, se perder no caminho. Mas se a gente mantiver o foco no nosso destino, a gente vai chegar lá, mesmo que a jornada seja desafiadora. Outra ferramenta poderosa que os textos mencionam é a gratidão. A gratidão é como um fertilizante que nutre nossa mente e nos conecta com a energia da abundância. A gratidão é um antídoto contra a escassez. Quando a gente agradece pelo que já temos, a gente reconhece a abundância que já existe na nossa vida. E abre espaço para que mais coisas boas fluam na nossa direção. É como se a gente estivesse dizendo para o universo
Ei, eu tô amando tudo isso que você já me deu, pode mandar mais. Exatamente. E o universo responde na mesma moeda. Quando a gente vibra em gratidão, a gente atrai mais motivos para agradecer. Mas e quando a gente depara com situações que nos fazem questionar a nossa fé, que nos colocam em dúvida? Os textos sugerem que a gente usa a nossa imaginação para criar um escudo protetor ao nosso redor. É como se a gente visualizasse uma bolha de luz que nos protege de qualquer energia negativa. E como a gente faz isso na prática? É simples. Basta fechar os olhos, respirar fundo algumas vezes e imaginar uma luz branca brilhante envolvendo todo o seu corpo. Sinta essa luz te protegendo, te preenchendo com paz, serenidade. E essa técnica pode ser usada em qualquer situação. Sim. Você pode usar essa visualização sempre que se sentir inseguro, ansioso, com medo. É como ter um superpoder que te blinda de qualquer vibração negativa. Nossa, isso é incrível! Eu já estou me sentindo mais confiante só de imaginar essa bolha de luz me protegendo. E o mais legal é que, com a prática, essa visualização se torna cada vez mais poderosa. É como se a gente estivesse treinando o nosso músculo da fé, da positividade, da proteção. E você, o que achou dessa segunda parte do nosso mergulho, já está se sentindo mais empoderado para usar a sua imaginação a seu favor. Com certeza. É inspirador perceber que a gente tem o poder de criar a nossa própria realidade, de moldar nosso destino através da nossa mente. E a gente ainda vai explorar mais técnicas e insights poderosos na próxima parte do nosso mergulho. Isso aí. Mas por enquanto, que tal a gente fazer uma pausa para você integrar tudo isso? A gente volta já com mais dicas para turbinar a sua jornada de cocriação. Combinado. E voltamos para a última parte do nosso mergulho. Uhum. O poder da imaginação. Isso aí. Nossa, a gente explorou tanta coisa legal, né? É verdade. Desde lembrar quando, Aham. até a criação de um escudo protetor de luz. E vimos também como nossa mente funciona como um imã, Sim. atraindo as experiências que vibram na mesma sequência que a gente. Se a gente alimenta pensamentos, emoções negativas, a gente acaba criando a nossa própria tempestade. Verdade. A gente tem o poder de mudar de canal, né? É. E sintonizar nossa mente na frequência daquilo que a gente realmente quer. Isso. A gente só precisa assumir o controle do controle remoto da nossa realidade. É verdade. E para a gente finalizar o nosso mergulho de hoje, que tal a gente se aprofundar um pouco mais no conceito de causalidade como reunião de estados mentais? Nossa, eu achei essa ideia super intrigante, mas confesso que ainda não entendi completamente como ela funciona na prática. É como se a gente atraísse as experiências que estão alinhadas com os nossos pensamentos, emoções e crenças. Se a gente acredita que o mundo é um lugar abundante, a gente tende a atrair mais abundância para a nossa vida. Se a gente acredita que o amor é possível, a gente abre o nosso coração para receber e dar amor. Então é como se a gente estivesse criando a nossa própria realidade, através daquilo que a gente pensa, sente e acredita. Exatamente. É como se a gente estivesse plantando sementes no jardim da nossa mente. A gente planta sementes de amor, a gente vai colher amor. A gente planta sementes de medo, a gente vai colher medo. Mas se a gente já plantou muitas sementes de medo no passado, será que a gente consegue mudar essa colheita? Claro que sim. A gente pode começar a plantar novas sementes. Sementes de amor, de coragem, de confiança. E com o tempo, essas novas sementes vão germinar, dar frutos, transformando o nosso jardim interior. Legal. E como é que a gente faz para plantar essas novas sementes? Através dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações. A cada pensamento positivo, a cada palavra de amor, a cada ação gentil, a gente planta uma nova semente. Então é como se a gente estivesse reescrevendo o roteiro da nossa vida, criando um novo final feliz. Exatamente. A gente tem o poder de mudar a nossa história, transformar o nosso destino. Basta a gente acreditar na força da nossa mente, na magia da nossa imaginação. E para a gente encerrar o nosso mergulho de hoje com chave de ouro, que tal a gente voltar para a história do homem que construiu a mansão dos sonhos? É verdade. É uma história que nos inspira a acreditar no poder da visualização, da persistência, da fé. O homem primeiro criou a imagem da mansão na sua mente e essa imagem serviu como um molde para a realidade se moldar. E ele não desistiu do seu sonho, mesmo quando as coisas pareciam difíceis, né? Ele continuou visualizando, acreditando, agindo, até que a visão dele se materializou na realidade. É uma lição poderosa para a gente levar para a vida. Nunca desista dos seus sonhos, por mais impossíveis que eles pareçam. Use a sua imaginação, a sua fé, a sua persistência e você também pode criar a vida extraordinária que você sempre desejou. E você, qual a mansão que você está imaginando construir na sua vida? Que sementes você quer plantar no jardim da sua mente?
Lembre-se de tudo que a gente explorou nesse mergulho. É verdade. O poder da imaginação, a importância da fé, da persistência, a magia da gratidão, a força do amor. Use essas ferramentas a seu favor, crie a sua própria realidade e viva a vida dos seus sonhos. A gente se encontra por aí no próximo mergulho. Até para